1 Coríntios 15:50 diz assim a palavra de Deus: contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu vos declaro um mistério: nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é imprescindível, é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes, e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente consciente de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutível. Resumindo essa epístola, esse corte da epístola de Paulo, eu poderia dizer que ele está dizendo assim: prepare-se para o inevitável. Prepare-se para o inevitável. Algo inevitável vai acontecer. E o que é o inevitável? Bom, o inevitável é aquilo que você não pode mudar, não tem alternativa, não tem um plano B. Vai acontecer e ponto. Algumas coisas em nossa vida nós podemos até evitar, mas independente da sua classe social, de quanto você tem no banco, da sua instrução, até do seu estado de saúde, quando ela vem, a dona morte bate a porta, é inevitável. Ainda que você ganhe uma oportunidade como o Renan ganhou, mas ela vai chegar e vai dizer: acabou, agora esses ossos vão apodrecer. Você está aqui ou não? Eu quero convidar você a dar um abraço bem gostoso aí na sua Bíblia. E se você sente a vontade, eu gostaria que você repetisse após mim: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Nesta hora, eu serei ministrado pela inerrante, infalível, incomparável, indestrutível, santa e poderosa palavra de Deus. E eu corajosamente declaro: a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, e eu nunca mais serei o mesmo. Em o nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso mais uma vez? Aleluia! Prepare-se para o inevitável. É fato que Paulo está escrevendo a carta para uma igreja que tinha muitos dons, tinha alguns problemas de disciplina, algumas questões a serem pontuadas, mas de todos os apóstolos, ninguém falou tanto sobre a morte como o apóstolo Paulo. Talvez ninguém preparou tanto a igreja como o próprio apóstolo Paulo. Frases como o viver é Cristo e o morrer é ganho, frases do desejo de ir para a eternidade, essas frases partiram do apóstolo Paulo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou crucificado com Cristo. Então Paulo era alguém que viu a morte de perto, tanto na vida das pessoas que eram executadas, quanto na sua própria vida, quando por causa do Evangelho ele foi apedrejado e esteve como morto. A pancada foi tão feia, o apedrejamento foi tão feio, que pensaram que o Paulo estava morto. Paulo é recolhido, tratado
e ele supera aquela quase morte. Então, quando a gente pensa sobre essa questão do Evangelho e sobre a morte, Paulo, de fato, depois de Jesus, é quem mais nos ensina, obviamente à luz do próprio ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Alguns filósofos já há muitos anos, porque a morte sempre inquietou a humanidade. O homem não foi programado para morrer. A morte entrou com o pecado. O pecado abriu brecha para a morte. Assim diz a Bíblia. Quando o homem estava no paraíso, ele não sofria a ação do tempo. Então ele poderia viver eternamente no paraíso. Porém, quando a desobediência, a desonra entra e Eva dá vazão ao ouvido à voz da serpente, naquele momento ela come do fruto, dá para o seu marido, o pecado é consumado, e ali o processo de decadência do nosso corpo, o processo de morte começa. Então essa é a morte física, mas Deus nos deu um espírito que é eterno. Então nós temos uma morte, que é essa morte da degeneração do nosso corpo, mas a Bíblia fala também de uma segunda morte, que é a separação completa do homem, isso na eternidade, diante de Deus. Então essa é a segunda morte. Essa com certeza é a mais terrível. E Jesus venceu as duas. Jesus venceu a morte física, para que nós, ainda que experimentássemos a morte física, por consequência do pecado, porque todos pecaram, todos nós pecamos, mas não experimentemos a morte espiritual. E quando Paulo traz essa ensinamento aqui na carta aos Coríntios, ele faz um pequeno tratado sobre a morte. E nesse tratado ele quer dizer o seguinte: é inevitável, mas você não precisa se assustar. Então, nem todos dormiremos, porque para Paulo ele está comparando a morte como um sono. Então você dormiu, e existem umas pessoas que gostam mais do que outras, mas todo mundo não gosta de dormir, sim ou não? Você está cansado e tal, você dorme. Então Paulo está comparando a morte como algo bom para o crente. Ele vai dormir até que ele vai ser acordado. E aí isso significa que a morte para nós em Cristo Jesus não é motivo de pavor, não é motivo de pânico, não deve ser vista como um monstro, não deve ser vista como algo cruel, mas como uma oportunidade de transicionar para um novo nível. Então Paulo está dizendo, nem todos dormiremos, mas é fato, depois da experiência da morte, vai seguir-se juízo. Hebreus 9:27, porque ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então Paulo está dizendo, nessa nossa transição, quando nós saímos do corpo, nós vamos nos deparar com o mundo espiritual. E nesse mundo espiritual, o Senhor Jesus disse que nós ouviremos duas coisas. Quais? Vinde, benditos de meu Pai, ou apartai-vos de mim, maldito. Então, quando Paulo amarra essa palavra à igreja de Corinto, primeiro ele está dizendo, a morte, ela não deve ser vista para nós como um pavor, como assombro, mas apenas como alguém que vai dormir e vai acordar já em outro lugar. Quantos estão entendendo? Amém ou não amém? Outra questão que Paulo está dizendo a morte, ela é como um processo em que o nosso corpo será restaurado, porque o nosso corpo foi feito em pecado desde Adão. Então nós já nascemos em pecado. Então o meu corpo pecaminoso não pode habitar eternamente no céu. Primeiro que a sua estrutura não resistiria
a presença de Deus, a santidade de Deus na sua totalidade. Então, Paulo está dizendo assim: lá no céu não tem pecado. A Bíblia diz que no céu não haverá lágrimas, não haverá tristeza. Então, quando eu olho para a morte, Deus está me dando uma oportunidade para viver em santidade na terra, porque é apenas uma sombra daquilo que eu viverei no céu. O nosso corpo será transformado. Estamos aqui ou não? Vai ser assim, ó, num abrir e fechar de olhos, nós teremos um corpo transformado. Ah, pastor, mas eu perdi um braço, perdi uma perna, eu fui cremado. Não importa como você foi cremado, Deus pode te resgatar das cinzas. Alguém me perguntou isso uma vez. Eu não lembro como é que foi mais ou menos, mas fulano queria cremar o corpo, tem algum problema? Eu disse, não. Se Deus pegou um monte de pó, ossos secos misturados, e levantou um grande exército, por que Ele não pode pegar o seu pó espalhado por onde for aí, nem que você tenha lançado no mar? O mar vai devolver os seus mortos, a terra vai devolver os seus mortos. Aonde o seu corpo se espalhou, Ele vai ter que devolver, porque Deus vai transformar num corpo novo, glorificado, como aquele que Jesus teve depois que experimentou a morte. Quantos estão aqui? Amém ou não amém? Então, pastor, a morte para o crente é inevitável, mas é um rito de passagem. Rito de passagem? Sim. A morte é como um rito de passagem. O que significa isso? Você está solteiro, você casa, você faz uma cerimônia e você declara para as testemunhas: agora eu sou casado com fulana, sou casado com o cicrano. É um rito de passagem. Então você já não vai viver mais como solteiro. Você não era batizado, mas você se batiza, então você vai às águas e você levanta: agora eu sou batizado, eu tenho um compromisso com uma igreja local, eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo, eu sou uma nova criatura, lavada, remida e batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa passagem do batismo, a passagem do casamento, revelam que aquela pessoa antes do batismo e antes do casamento não serão mais a mesma pessoa. Só que o maravilhoso que Paulo quer dizer para mim e para você é o seguinte: você não precisa esperar a sua glorificação, você não precisa esperar o seu corpo ser transformado para viver em santidade. Alô? Por quê? Porque você já foi lavado e remido pelo sangue de Jesus quando entregou sua vida para Ele. Quando você entregou sua vida para Jesus, automaticamente, não sei se alguém pode me dar um pedaço de papel qualquer para eu rasgar. Aqui, pronto. Então, quando você entregou sua vida a Jesus, a nota de acusação que o diabo tinha contra você, lá na cruz diz a palavra do apóstolo Paulo, ele fez isso. Então ele está dizendo: Joãozinho, Mariazinha, Luizinho, Huguinho, Zezinho, Cátia Paloma, Jorge Augusto, vocês estão livres para viver em novidade de vida. Lembre-se, vocês vão morrer, mas enquanto a morte não chega, viva em santidade, mas não por medo da morte, mas por quem vocês já são, porque vocês vão mudar de um nível para o outro através da morte. Você está entendendo isso? Por que, pastor? Existem pessoas em nosso meio que querem viver a vida como os nihilistas, por exemplo. Havia um grupo de filósofos que tem uma corrente chamada nihilismo. Então, o que eles acreditam? Eles não acreditam na morte, numa vida após morte.
Então, passou daqui, acabou. Então, o que eu devo fazer? Eu devo curtir todas, beber todas, sair com todas, experimentar tudo, porque acabou aqui, acabou, então eu vou viver a minha vida. Porque eu não tenho que prestar conta com ninguém, não tenho um ser superior, não há um além, não há uma segunda morte. Mais ou menos como pensavam os saduceus. Os saduceus também não acreditavam na vida após morte, na eternidade, porque eles tentaram inclusive pegar Jesus quando perguntaram com quem um homem casaria depois de ter morrido o irmão mais velho, o subsequente. Ele casou lá com vários irmãos, a viúva, e quando chegar no céu, com quem vai ficar? E Jesus disse: bom, vocês estão errando porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. No céu não se casam e não se dão em casamento. Eles não acreditavam. O próprio apóstolo Paulo, quando queria se esquivar de uma perseguição maior, ele lançava o tema da morte entre saduceus e fariseus. Aí os fariseus: não, existe vida? Não existe, é isso, é assim. E aí Paulo então se esquivava daquele momento para ganhar tempo. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? É que o fato da morte ser inevitável para nós deve gerar em nós um senso de respeito, de temor, de santidade, e de perceber que eu estou tendo uma oportunidade de fazer a diferença antes da minha transição. É essa a essência do que Paulo está dizendo aos Coríntios. Eu queria que você lesse comigo outra vez. 15:50. Contudo, irmãos, eu vos afirmo: carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível herdar o imperecível. Quando Paulo fala carne e sangue, você sabe que ele se refere ao mundo natural e às coisas do mundo natural. Eis que eu vos declaro um mistério: nem todos morreremos, mas certamente todos seremos transformados. Ou seja, aí você vai entender a frase: aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai completá-la um dia. Quando você que viveu em Cristo partir, aí virá a cereja do bolo. Quando aquele corpo que experimentou o pecado, quando aquele corpo que caiu, quando aquele ser que falhou, ele vai receber um corpo incorruptível, um corpo completamente livre do pecado, uma mentalidade transformada poderosamente pelo Senhor Jesus Cristo, a ponto de não existir nenhuma possibilidade de pecarmos novamente. Então, a morte aponta para uma oportunidade de vivermos em santidade, enquanto aqui estamos. Então não podemos fazer como os niilistas, pensando: não existe. Há um outro grupo também que pensa somente na morte e não vive. É o outro extremo de pessoas que estão o tempo todo preocupadas com a morte e não conseguem viver, não conseguem desfrutar da sua jornada aqui em santidade, em paz, em paz e tranquilidade. Quantos estão entendendo? Amém? Vamos avançar no texto. E quando vai ser isso, pastor? Paulo não diz, ele diz que vai ser no momento 52, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ou seja, as trombetas vão soar, e quando a última trombeta soar, então nós seremos convocados, teremos o corpo transformado, nos encontraremos com o Senhor na eternidade. E o que é de maravilhoso aqui, nós não mais experimentaremos o pecado, não experimentaremos mais
o sofrimento. Mas quando vai ser isso? Bom, o próprio Senhor Jesus disse: aquele dia e hora ninguém sabe senão o Pai. Isso significa que eu devo viver como se eu fosse morrer amanhã. Ao mesmo tempo em que eu devo viver como se eu tivesse muitos anos. Pastor, mas isso é um paradoxo. Na nossa vida é um paradoxo. Talvez isso seja uma dualidade, mas a nossa vida é feita de dualidades. Mas eu acho que isso é esquisito. É esquisito. Se você morresse hoje, se você partisse agora, o que você deixaria? Eu deixaria um carro. Não estou falando de bens. Como estaria o coração das pessoas que estão à sua volta? Você deixaria alguém de mal com você? O que escreveriam na sua lápide? Você deixaria, por exemplo, um filho de mal? Uma pessoa aborrecida com você? Ou alguém a pedir perdão e você não conseguiu pedir? Você deixaria uma desordem espiritual ou emocional na vida de alguém? Que sentimento a sua morte traria às pessoas que ficaram? É sobre isso que Paulo está dizendo, vai ser assim, num abrir, num momento, piscar de olhos. Então ele diz: não vos embaraceis com as coisas desse mundo, sabe? Estamos como atletas correndo, e os atletas, para que eles corressem e tivessem um bom desempenho, eles costumavam tirar a roupa, se untar de óleo para ficar bem escorregadio, e os camaradas corriam nus, completamente nu, para não ter embaraço nenhum, e aquilo não era escandaloso. Então Paulo está dizendo: nada pode embaraçar vocês, porque quando vocês forem chamados, quando estiverem diante do inevitável, e agora? Deixa eu, e eu tenho que, não dá mais. Paulinho, cadê Paulinho? O outro Paulinho. Você é o Paulo Augusto. É o Paulinho, o velhinho. Ele tem acompanhado um pouco da minha jornada com meu pai daqui do Rio de Janeiro. Por diversas vezes eu convidei, Dia dos Pais, Natal, aniversário, vamos lá. Não posso deixar isso aqui, não posso, não tem nada, mas não posso deixar isso aqui. Ontem, caminhando lá entre os cachorros, tropeçou, caiu, quebrou o fêmur. Foi para o hospital, foi transferido para o Saracuruna, está aguardando a cirurgia. Eu não sei quanto tempo ele vai ficar em recuperação. Pergunto-vos, quem vai tomar conta daquilo que ele dizia que não podia nem ir ao sepultamento do próprio irmão, para não deixar? Você está aqui ou não? E agora? Quem vai tomar conta? Um dia Jesus falou sobre isso, de um homem que estava tão apegado aqui, que ele construiu um celeiro maior e disse: alma, regala-te. E aí vem a voz: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que tens? Para quem será? Eu não vou na minha tia porque eu não falo muito com a minha prima, vai morrer de mal com a prima. Eu não vou na igreja porque não sei o que, vai morrer de mal com os irmãos.
Se você morrer assim, provavelmente eu não vou te encontrar lá na eternidade. Como dizia o Baby Sauro, você tem que me amar. Os mais antigos lembram, né? Baby, família dinossauro. Você tem que me amar. Então Paulo está falando disso. Olha, é muito rápido, vai ser em qualquer momento, você não sabe quando, mas lá não vai herdar a corrupção, não vai ter pecado, não vai ter mancha, a gente não vai levar nada disso. Mas eu não preciso chegar lá para procurar viver uma vida mais santa possível, não. Eu já vou começar, porque eu sou uma nova criatura, a viver em santidade. Porque no dia que o Senhor me chamar, eu não vou deixar pendências. O pastor Lima foi, mas estava brigado com a esposa 2 meses, o filho não falava com ele, os vizinhos estão cobrando ele, e não sei o quê, e deixou um filho desconhecido, e descobriram um rolo lá não sei aonde. Estamos juntos? Mas ele diz mais assim: fique tranquilo. Versículo 24 ou 54. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal for revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos deu a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo, pastor? Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: essa tirania da morte que reinou desde a queda do homem, que assustava, que espantava, ela foi derrotada lá na cruz. Então na cruz Jesus venceu a morte por mim e por você, porque apesar de ter experimentado a morte lá, ao terceiro dia ele ressuscitou. Estamos aqui? Então, se nós estamos com Cristo, nós ressuscitaremos com Cristo. Eu não preciso mais temer a morte, porque Jesus a venceu por mim. Então não é mérito meu, eu apenas respondo ao que Jesus fez por mim. Vocês já sabem disso, estão cansados de saber quantas vezes eu falei que antes de me encontrar com Jesus eu tinha pânico da morte, chorava, eu ficava muito pensativo, e quando eu pensava na possibilidade de morrer, eu entrava em desespero, e aquilo me agoniava, me inquietava, me deixava terrivelmente perplexo. Meu Deus, eu vou sair desse corpo, é uma consciência, o que vai acontecer com a minha consciência, e o que será, e aquilo me apavorava. E aí Jesus tirou o pavor, mas não só o pavor, o peso, porque não é uma conquista minha, foi uma conquista dele. Eu apenas digo sim ao que ele fez por mim lá na cruz. Eu não conquisto a salvação, ele conquistou por mim. Paulo disse: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai poder dizer que fez mais ou menos, por isso merece o reino dos céus. Mas uma coisa é certa: eu não vou ficar carregando culpa que o Senhor Jesus já me livrou. Eu não vou ficar carregando condenação que Ele já me livrou. Eu não vou ficar debaixo de pecado que Ele já pagou o preço por mim. Eu não vou ficar debaixo de opressão onde Ele já me libertou, já me tornou livre. Eu não sou mais escravo. Em Cristo Jesus eu sou livre. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então aquele currículo que eu tinha, horroroso, o Senhor Jesus me lavou, me remiu
e me redimiu. Estamos juntos? Olha o que Paulo diz ao Filipenses capítulo 1, verso 21. Portanto, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Ele diz: caso continue vivendo no corpo, certamente apreciarei o fruto do meu labor, mas já não sei o que escolher. Olha o que ele está dizendo. Sinto-me conclamado pelos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Olha o que ele está dizendo. Mas entendo que, por vossa causa, é mais necessário que eu permaneça no corpo. Portanto, imbuído dessa confiança, creio que vou permanecer e continuar com todos vós para o vosso progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, uma vez mais, o vosso louvor e glória em Cristo transborde por minha causa. Sabe o que Paulo está dizendo? Antes de se encontrar com o inevitável, a sua vida deve valer a pena a ponto de impulsionar outras vidas. Hoje estávamos falando a reunião das mulheres, citamos o nome da Ju, carinhosamente falando Ju. E aí, dois testemunhos. Lembramos da Ju, uma jovem recém-casada que morreu assim inesperadamente. Está aqui o nosso querido irmão Jonas, o viúvo, o jovem viúvo, e a mamãe dela está aqui. E no treinamento do AME, as mulheres estavam felizes, porque através da Ju, a mãe se sentiu movida a participar do AME. E uma irmã, a esposa do Laerte, eu sempre esqueço o nome dela, a irmã Vanderleia, deu testemunho de uma outra pessoa que assistiu o vídeo dela e, por causa do testemunho da Ju, decidiu ir para o Rio. Sabe, mesmo já tendo partido, ainda está dando fruto. Valeu a pena? Quando você partir, vou dizer, já vai tarde, ou puxa vida, está fazendo falta. Você está aqui ou não? Então é esse desafio, irmãos, não é algo que está longe de ser alcançado. Temos o testemunho da nossa querida irmã que partiu. E quantos de nós não podemos agir da mesma maneira? Deixar um legado, viver positivamente, tocar as pessoas positivamente, tocar com amor, tocar com autoridade, com unção. E não sermos pedra de tropeço. Jesus disse: ai de quem escandalizar os meus pequeninos. É melhor que pegue uma pedra de moinho, e a pedra de moinho, irmãos, é uma pedra enorme. Johnny viu lá as pedras de moinho aqui, fica rodando assim para prensar as azeitonas. Pega aquela pedra, amarre no pescoço e lance no mar. Ai daqueles pelos quais vêm os escândalos. Não há mais tempo para escandalizarmos as pessoas com os nossos pecados, com as nossas idiosincrasias, com os nossos achismos, com as nossas especulações. Eu acho que fulano jogou indireta para você. Eu acho que aquela carapuça foi para você. Eu acho que ele não vai muito bem com a tua cara. Se eu fosse você, não temos mais tempo para isso, irmãos.
Como dizia um louvor antigo, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. O antigo ministro de louvor que já foi embora. Você está aqui ou não? Estamos diante do inevitável, mas existem pessoas que vivem assim, alienadas, como se nunca fossem morrer. Então elas desligam. É como aquela pessoa que usa o cartão de crédito esquecendo que vem a fatura. O meu primeiro cartão de crédito, meu Deus, eu ganhei um salário mínimo, mas não sei porque o banco me deu um cartão de 3.000. Uau! Não quero nem saber de fatura. Eu quero curtir, eu quero gastar, eu quero... Meu amado, um dia a fatura chega. Entende? Um dia a fatura chega. E chega bonito. E os juros é altíssimo. Não seja um niilista maluco. Eles se dividiam lá em 2 grupos. Isso é até interessante. Havia o passivo e o ativo. Eles negavam todas as doutrinas religiosas. É o que essa sociedade está querendo viver hoje. Estamos levantado Afrodite tem sido adorada. Baco tem sido adorado. Vários deuses ligados aos prazeres carnais, ao sexo. Em nome do sexo liberado, tem se levantado bandeiras. Um dia perguntaram a um jovem aí, já não tão jovem agora, que participou de um programa daquela emissora, que as pessoas ficam lá não fazendo nada. E aí perguntaram para ele: se o mundo fosse acabar amanhã, o que você faria? Eu saía transando com todo mundo. Com quem eu pudesse, eu transaria. É isso. As pessoas estão rompendo com a realidade em nome do prazer, esquecendo que o inevitável vai alcançar. Tem levantado deuses, bandeiras, que são contra as palavras, são contra a palavra, contra a santidade. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Enquanto alguns acreditavam que a morte e o sofrimento são inevitáveis e inerentes ao ser humano, outros, entendendo que por estarmos livres das opressões, das pressões, dos dogmas religiosos, podemos escolher como viver nossas vidas. Com isso, podemos escolher como entender a morte a fim de nos prepararmos para ela. Então aí veio o meu corpo e as regras. Eu não preciso ser me preservar para fazer sexo no casamento. Eu dou para quem eu quiser. Se eu engravidar, eu aborto. E aí no carnaval a propaganda é: dá para quem quiser, mas não esqueça da camisinha. É niilismo, é o hedonismo, é o prazer acima de tudo. Mas você vai prestar conta: isso não existe não, isso é tudo bobagem. Bom, deixe-me falar uma realidade para você. Nós somos 8 bilhões e alguns milhões de pessoas nesse planeta. A cada ano morre mais de 55 milhões de pessoas. 151.600 pessoas morrem a cada dia. Significa que a cada segundo, quase 2 pessoas morreram. 2 morreram. Todos nós sabemos que
A morte não respeita a sua faixa etária, não respeita a sua condição de saúde, não respeita o seu sexo, não respeita a sua cor, não respeita a etnia. Ela é inevitável. E diante dessa realidade, Igreja do Senhor Jesus Cristo, eu fico com a palavra de Paulo. Num momento, num abrir e piscar de olhos, nós seremos transformados. E o que é corruptível será transformado no incorruptível. Aí você diz: mas e a morte? João 5,24: em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 8,51: em verdade vos asseguro, se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte. Romanos, o grande apóstolo Paulo 8,38 declara: portanto estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Prepare-se para o inevitável, viva em santidade. Prepare-se para o inevitável, viva cheio da palavra. Prepare-se para o inevitável, toque vidas, porque você, quando subir, muitas pessoas vão te acompanhar e dizer: eu tive um encontro com Jesus por causa da Juliana, eu tive um encontro com Jesus por causa do Jonas, eu tive um encontro com Jesus por causa do meu irmão Roberto, eu tive um encontro com Jesus por causa do meu irmão fulano, meu irmão cicrano, eu tive um encontro com Jesus porque fulano testemunhou de Jesus para a minha vida, eu tive um encontro com Jesus porque eu vi uma referência de Jesus na vida daquela irmã, na vida daquele casal, na vida daquela família, eu vi Jesus naquela igreja, eu senti algo diferente naquele lugar, por isso eu estou preparado para aquele dia, porque eu sei que será maravilhoso, e eu quero declarar como Paulo, que para mim o viver é Cristo, mas se morrer eu ganho. E se você crê nisso, aplauda esse Deus todo-poderoso, maravilhoso. Três dicas para eu encerrar essa palavra, para você se preparar para o inevitável. Primeira dica do apóstolo Paulo: seja cheio do Espírito Santo. Não vos embriagueis com este mundo, ou não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando Jesus prometeu o Espírito Santo, ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Então, quando o Espírito Santo veio, a efusão do Espírito era para que eu e você vivêssemos cheios do Espírito Santo. E eu não posso dizer que um copo está cheio pelo que ele aparenta estar. Não é a aparência de estar cheio, é a sua capacidade de saciar sede para quem o utiliza para beber. O copo é só um instrumento. A água é o Espírito Santo, mas copo vazio, o sedento vai passar e você não vai poder fazer nada. Mas o copo cheio, o sedento passa. Tem água aí? Tem. Quem tem sede, venha e beba, porque rios de água viva
fluirão do seu interior. Seja cheio. Se você está cheio, segunda dica: mova-se pelos céus, mova-se pela eternidade. Existem duas maneiras de você se mover. Quer dizer, há várias maneiras, mas talvez você diga assim: pastor, é muito sugestivo, mova-se pelo céu. É muito sugestivo, mova-se pela eternidade. Uma das maneiras de você se mover pela eternidade, pelo céu, é o próprio Espírito que é em você te conduzindo. Porque ele testifica da justiça, do pecado e do juízo. O Espírito que consola, que conforta, que dirige. O Espírito, quando dizia Paulo tinha tanta intimidade com o Espírito, que às vezes o Espírito dizia: não, você não vai pregar aqui não, fica aqui, vai para lá. Filipe é levado pelo Espírito a falar com aquele eunuco que estava lendo Isaías, mas não estava entendendo nada. Pergunta a ele se ele está entendendo. E Filipe, cheio do Espírito Santo, explica sobre Jesus no livro de Isaías. E aquele homem entende sobre Jesus, quer entregar a vida para Jesus e ser batizado. No mesmo momento, estão passando perto do rio. Tem água ali, o que me falta? Vamos lá. Filipe batizou aquele homem, e logo depois do batismo, Filipe é transladado, porque ele foi guiado pelo Espírito. O Senhor vai te dar impressões proféticas. Sabe, eu creio que nós vamos entrar nesse nível. O Espírito Santo vai começar a usar de uma forma tão extraordinária que você... Peraí, parecia coisa da minha cabeça. Não, mas é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está falando comigo. É muito bom ouvir as histórias dos outros sobre o que o Espírito Santo faz, mas está na hora de vivermos as nossas, irmãos. Eu vi a história de um homem, o Reinhard Bonk. Reinhard Bonk tinha um avivalista, eu esqueci o nome agora, eu acredito que foi ele. Ele foi numa determinada cidade, me perdoe contar assim pela metade, porque eu não me vejo, apenas veio o exemplo que eu queria dar para você. Ele foi numa cidade, nessa cidade tinha um evangelista muito famoso, um grande homem de Deus, um avivalista, eu não estou lembrando agora. E aí ele diz que foi levado pelo Espírito a pegar uma condução e foi procurar esse homem que era um evangelista, que há muito tempo já não estava atuando. E ele bateu na porta: é aqui que mora fulano de tal? E a pessoa: quem deseja? Aí é Ad Bonk, ele não me conhece. Aí o homem estava orando, desceu. Eu sei quem ele é. Ele é a resposta de Deus. Que eu estava dizendo: Senhor, eu preciso passar um manto. Eu preciso liberar essa unção. E aí, ele foi a resposta de oração. Naquele momento, ele abriu a porta e recebeu o Reinhard Bonk. Então ele orou sobre ele, liberou uma unção poderosa. E esse homem ganhou milhares de vidas na África. Fez reuniões com multidões, entregando a vida a Jesus Cristo. Teve um ministério glorioso até hoje. Hoje é dirigido pelo Daniel Colenda, um jovem muito ativo também, porque o Espírito Santo conduziu até ali.
Pastor, e quando eu não sentir que o Espírito Santo está me dirigindo? Vai para a palavra. A palavra é a mentalidade de Deus. Vai revelar a vontade de Deus. Seja cheio da palavra. Vai ter direcionamento da palavra, conforto na palavra. Se a minha palavra estiver em vós, disse Jesus. Então eu me movo pelo céu através do Espírito Santo, da palavra. Essa é a segunda dica. Seja cheio, se mova pelos céus, pela eternidade. E a terceira dica: viva o seu chamado, viva o seu propósito, custe o que custar. O que significa isso, pastor? Imagina que Deus fez de você uma chave de fenda. Alguém tem uma chave de fenda aí? Deus fez de você uma... Tem? Tem aí? Pode ser pequeno, não tem problema não. O culto hoje vai acabar mais tarde mesmo. Você é o cara do Grinha. Jesus. Philips, tá bom aqui. Essa aqui é uma pequena chave Philips. Você sabe que existem parafusos Philips que eu só vou abrir com essa chave. Sabe? Pô, mas que chave pequena. Tem uma menor ainda. Mas essa chave, quando o engenheiro, ou seja lá quem foi, a planejou, ele pensou em que tipo de parafuso essa chave iria abrir. Perfeito. O nosso irmão Eduardo é eletrotécnico, não é isso, Eduardo? Técnico em eletrônica. Não é só uma coisa ao contrário, não? Técnico em eletrônica. Essa chave serve para você? Mas já poder usar algumas dessas aqui, né? Ok. Ok. Beleza. Aí esse aqui é você. Você vai entrar em lugares que outras chaves não vão entrar. Você vai abrir coisas que outras chaves não vão abrir. Mas você não gostava de ser chave de fenda, porque você queria, na verdade, era abrir lata de milho. Eu consigo abrir lata de milho com essa aqui? Consigo. Pego um martelo e fico batendo na cabeça da ferramenta. Não, você não foi criado para ficar tomando na cabeça. Se você está tomando na cabeça, é porque você está sendo usado de forma errada. Porque quem nasceu para tomar na cabeça é prego. E Deus não te... Olha o teu vizinho e diga assim: você não é um prego. Você é uma bênção. Amém ou não amém? Então não importa, você tem que viver o teu chamado. Isso é maravilhoso. O Senhor me chamou. Paulo foi chamado para pregar aos gentios. Ninguém nunca pregou como Paulo pregou aos gentios. Ninguém dos apóstolos, nenhum tinha a intelectualidade de Paulo, nenhum deles. Mas Paulo foi usado, falou a gente de várias nações. Paulo era poliglota, foi um vaso escolhido. Por isso ele pôde dizer: gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês.
Não estou preocupado com a morte, não. Por quê? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Pastor, Deus me chamou para ser do lar. Glória a Deus. É o ministério mais poderoso e que mais tem sido negligenciado. Deus me chamou para ser enfermeiro. Glória a Deus. Seja um enfermeiro. Deus me chamou para ser jogador de futebol. O Ronaldinho Gaúcho nasceu para ser isso. A mamadeira dele já era uma bola, né? Entende? Então, viva cheio, seja cheio, se mova pelo céu, cumpra o teu propósito, o teu chamado. Porque sabe uma das coisas que os niilistas acreditavam? É que ninguém nascia com um propósito. Eles acreditavam assim: ninguém nasce com um propósito definido. Essa é uma das estratégias do diabo para roubar a sua identidade. Porque quando você tem dificuldade em descobrir o seu propósito, você tem dificuldade de viver a sua identidade, porque a identidade está ligada ao propósito. Ué, como assim, pastor? É verdade. Existem coisas que são típicas de homem, como outras que são típicas de mulher. Eu nem quero entrar no mérito aí, de que você já sabe. Cumpra o seu propósito, seja cheio. Mas é uma chave pequena, tão pequena. Que pode fazer concertos grandiosos. Amém, amado? Você está pronto para a morte? Pastor, não estou não. Então hoje é o dia de você se aprontar. Se o Espírito Santo está te levando, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Faça uma introspecção aí. Talvez você tenha que pedir perdão a alguém, liberar a vida de alguém, dizer: fulano, estou te liberando. Você me magoou, mas eu quero dizer que você está perdoado em nome de Jesus. Ou me perdoa por ter guardado tanto ódio no coração a teu respeito. Fala com o Senhor. Eu não estou muito bem com os meus pais não, pastor. Eu não falo com o meu vizinho. Tem um tio que eu já não quero ver, quero ver o diabo, mas não quero ver o meu tio, não. Você vai tocar nessas pessoas quando o inevitável chegar. Você vai dizer: é ganho. Porque o viver é Cristo, mas o morrer é ganho. E eu sei que eu sou um peregrino aqui. Essa terra, eu estou só de passagem aqui. Eu tenho uma morada me aguardando.